Oi, pessoal. É, Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao que a gente já vem estudando, que é sobre o volume do cilindro. E para hoje nós temos um exercício, né, que é como calcular o volume de uma pedra. Eu vou responder um exemplo, certo? E com base nesse exemplo vocês vão responder um exercício logo em seguida. O detalhe é que eu já fiz um exercício desse, um exemplo desse em sala de aula, só que no caso do exemplo feito em sala de aula não era um cilindro, era um paralelepípedo. As ideias são as mesmas, certo? Então vamos lá. Dá um zoom aqui para a gente visualizar melhor o problema. Ó, o problema diz o seguinte. Opa, peraí. Ó, o problema diz o seguinte, né? Para medir o volume de uma pedra com formato irregular, Ana utilizou um recipiente cilíndrico de raio, informação importante, o raio, 8 centímetros e com água até a altura de 20 centímetros. Após colocar a pedra no recipiente, a altura da água subiu para 23,5 centímetros, aqui conforme ilustrado. Ó. Nós temos um recipiente que é o formato de um cilindro, certo? A informação diz que o raio é 8 centímetros, então esse camarada aqui, ó, que parte do centro até o canto, ele mede 8 centímetros. Nós temos que a altura da água estava 20 centímetros, né, antes de colocar a pedra. E aí, após colocar a pedra no recipiente, o nível da água subiu, né, a altura subiu para 23,5 centímetros, né, após ter colocado a pedra. E aí o problema pede o seguinte, né, o volume da pedra então nesse exemplo nós vamos determinar o volume da pedra, certo? Ó, do que a gente viu em sala de aula, fazendo um pequeno esboço rapidinho, em sala de aula a gente viu que se a gente quer calcular o volume de um cilindro, certo? Um cilindro que tem raio, vai ter um certo raio R e uma altura H. Em sala de aula a gente viu que para calcular o volume desse cilindro, a gente, e assim, desse cilindro, assim como os prismas, né? O cubo, o paralelepípedo, enfim, a gente calcula a área da base vezes a altura, tá? E no caso do cilindro, a base ela é formada por um disco, né? É um círculo. E a área da base, no caso do cilindro, é calculada pela fórmula π vezes o valor do raio ao quadrado, certo? Essas são as fórmulas. E observe que no problema que ele não dá o valor de π. Ele não diz se π é 3,14 ou aproximadamente 3. E as respostas aparecem com π na questão, em todos os itens. Então a gente não precisa se preocupar com isso, certo? Vamos simplesmente substituir os valores que tem para substituir e efetuar o cálculo, né? Sabendo dessas informações, a gente precisa do valor do raio e do valor da altura. Se a gente tem o raio e a altura, a gente consegue calcular o volume do cilindro. Mas aqui no problema ele está pedindo o volume da pedra, certo? Então veja, se a gente observar aqui no desenho, aqui era o nível da água antes, certo? O nível da água antes era aqui, ó. O nível da água antes era de 20 centímetros. Depois que a pedra foi colocada, o nível da água subiu, a altura subiu, né? Que foi exatamente esse pedacinho aqui, ó. Então, esse pedacinho, essa quantidade de água aqui, certo? Essa parte aqui é o volume correspondente ao volume da pedra, né? Porque ó, aqui antes da pedra, após a pedra, quando a gente compara essa linha aqui que era o nível da água antes, a altura, né? Após ter colocado a pedra, a gente ficou com essa parte aqui. Tá? Então, essa parte aqui de cima é que corresponde ao volume da pedra, certo? Ou seja, a gente tem
a parte de um cilindro, certo? Então a gente vai ter que calcular esse pequeno cilindro aqui, o volume desse cilindro aqui, só dessa parte de cima, certo? Só que nós sabemos que o raio é o mesmo aqui, né? O raio vale 8. E agora a gente precisa só da altura, né? Quem é essa altura aqui? É só observar o seguinte, né? A altura, depois colocou a pedra, de 23,5, certo? Então observem. Vou deixar aqui maior. Quero que vocês observem o seguinte. Ó, aqui é 23,5, que eu vou anotar aqui do lado, que é exatamente isso aqui. E a outra altura era de 20 centímetros, né? Então essa diferença aqui é exatamente os 23,5 menos os 20 centímetros, certo? Então, na verdade, esse pedacinho aqui, que é essa altura, ela vai valer a diferença de 23,5 menos 20. Nesse caso é de 3,5 centímetros. Pronto, com isso aqui a gente já tem o que precisa, né? Porque, ó, sabemos o valor do raio, 8 centímetros, e sabemos o valor da altura, que é exatamente essa altura aqui, que corresponde a 3,5 centímetros. Pronto, primeiro vamos calcular a área da base. A área da base é π, π deixa só apenas o símbolo mesmo. O raio vale 8, então vai ficar 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64, certo? Então aqui nós ficamos com π vezes 64, certo? Essa é a área da base. Agora resta pegar esse valor e multiplicar pela altura, né? Então o volume, ele é a área da base, pela fórmula aqui, ó. Então agora pela fórmula, né? A área da base vezes a altura. A área da base já calculamos, deu 64π, então nós vamos anotar aqui 64π, ou π vezes 64, não faz diferença. E agora a gente multiplica pela altura, que é o h, e nesse caso a altura corresponde a 3,5. Então aqui a gente vai colocar 3,5. Pronto. Fazendo esse cálculo, né? 3,5 vezes 64, ok? Então, 5 vezes 4 dá 20, 0 sobe 2, 6 vezes 5, 30, com 2, 30, com 2, 32. 3 vezes 4, 12, sobe 1, 3 vezes 6, 18, com 1, 19, certo? Fica 0, 4, 9 mais 3, 12, sobe 1 e aqui 2. Temos aqui apenas um número após a vírgula, então pulamos uma casinha e colocamos a vírgula. Então pulamos o 0 e colocamos a vírgula aqui. Então a resposta dá 224, que é o produto de 64 vezes 3,5. Então isso aqui vai dar 224 π, tá? Ah, se o π fosse 3,14, então você pegaria o 224 e multiplicaria por 3,14. Tá? Nesse caso, como ele não deu o valor de π no problema e as respostas, todas as alternativas estão com π, então simplesmente é só você carregar o π até o final da conta. Então a única preocupação de vocês aqui é calcular a área da base e carregando o valor de π, né? Carregando o símbolo. Então simplesmente você vai calcular apenas o raio ao quadrado, certo? E depois vai multiplicar pela altura e acrescentar o π no final, né? É basicamente isso. Pronto, então o volume da pedra, nesse caso, deu 224 π, nesse caso, centímetros cúbicos, né? Porque é a unidade de medida. Então, o nosso gabarito aqui, 224 π, é a letra B, certo? E aí temos... Opa, aqui tem um pequeno erro, que é mililitro.
Pronto. Ó, nesse problema aqui a gente tem o seguinte, ó, determine o volume e a capacidade do cilindro abaixo. Então, padrão, área da base vezes a altura. É essa forma que a gente calcula o volume. E a unidade de medida está sendo dada em centímetros, então o volume vai ser em centímetros cúbicos, certo? Aí você vai calcular o volume utilizando essa forma. Observe que no desenho, né, eu dei o diâmetro. O diâmetro aqui está sendo como 16, só que para o cálculo do volume a gente precisa do raio, né, que é pegando do meio, né, até a borda. Então, lembrando que o raio, ele é metade do diâmetro, certo? O diâmetro é 16 e o raio é metade, então tem que se atentar nessa questão. E outro detalhe, aqui está pedindo o volume. O volume já falei, do mesmo jeito que a gente fez no exemplo anterior. A capacidade, né? Quer dizer que nesse recipiente aqui, se fosse para a gente colocar líquido, água aqui dentro, quantos ml ou quantos litros a gente conseguiria colocar, né? Qual é a capacidade dele? Então, nesse caso, como o volume vai ser dado em centímetros cúbicos, e aí eu coloquei uma observação aqui já para vocês, é que 1 centímetro cúbico ele é a mesma coisa que 1 ml, né? Então, se o resultado der 2 centímetros cúbicos, a resposta vai ser 2 ml. Então, a capacidade seria 2 ml, né? Se o volume der 20 centímetros cúbicos, então a capacidade seria de 20 ml, e assim por diante. E por fim, o problema 2, tá? O problema 2 ele é igual o exemplo, a única diferença é que eu alterei os valores, certo? Aqui está 16, né? Aqui está 18,4 e é a mesma pergunta, né? Para você determinar o volume da pedra, e aí a ideia é você seguir os mesmos passos do exemplo, certo? Qualquer dúvida é só perguntar.